Ora viva, saudações, sejam todos bem-vindos ao quarto episódio do podcast A Caminho do Angotique, na rota da transformação digital. Nelson Lopes é o meu nome e me faço acompanhar uma vez mais do meu colega Júlio. Viva! Saudações tecnológicas. Hoje mais um episódio, não é? A Caminho do Angotique, que este é o nosso podcast. Um espaço onde conversamos tudo aquilo em volta do maior evento tecnológico de Angola e da África Austral. Para hoje, temos o convidado, que também é subcoordenador de uma das subcomissões, que está envolvida diretamente na organização do Angotique, que vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 de junho de 2026, no Centro de Convenções do Talatona, em Luanda. Mas antes de dar a conhecer o nosso convidado, é hora de agradecer os nossos patrocinadores oficiais. Temos a Mercury, que é a coorganizadora nesta edição, Angola Cables, o Fadcom, Angola Telecom, o GGPN, Digeste, a Huawei, Inacom a TIS e também temos o Fadicom. e a Unitel também. Sim, porque sem eles não seria possível para organizar este maior evento de tecnologia de Angola. Angola, né? Que vai reunir durante 3 dias especialistas, startups e empresas que vão impulsionar o futuro digital do continente. Para o Angotique, muitos também olham como a maior montra tecnológica de Angola, onde encontram oportunidades, parcerias e muito networking. Sim. E troca de experiências. Né? Certo. O nosso convidado é subcoordenador da subcomissão das startups na edição 2026 do Angotique, diretor Cláudio Antônio de Almeida Gonçalves. Seja bem-vindo ao quarto episódio do podcast A Caminho do Angotique. Ora viva, muito boa tarde e obrigado pelo convite. Muito obrigado. De recordar que também podem encontrar mais informações sobre o Angotique no nosso site www.angotique.ao. E o nosso WhatsApp é o 937 509 214. No Facebook nós estamos como Angotique Angola e no Instagram também. E para todos que nos acompanham pelo nosso canal oficial no YouTube, podem subscrever. E não esqueçam que este ano temos o lema na rota da transformação digital. Diretor, para começar, gostaria que falasse um pouco do seu percurso e também do papel do ITEL na transformação tecnológica em Angola. Olha, se calhar iniciávamos pela última parte, porque as instituições são sempre maiores do que nós. O ITEL, obviamente, que ao longo desses 41 anos de existência, tem se consolidado como uma instituição de referência no nosso país, naquilo que concerne à formação de quadros qualificados, capital humano qualificado, principalmente no setor das telecomunicações e tecnologias de informação. Nós hoje temos o privilégio de vivenciar todo um legado construído ao longo desses 41 anos e obviamente que o ITEL não é essa referência apenas hoje, né? Tem sido durante esse tempo todo. Felizmente, este legado está consolidado principalmente naquilo que são os resultados que a instituição apresenta e como instituição de formação, de capacitação de quadros, o melhor resultado, ou o resultado que mais alto fala, necessariamente deverá ser a qualidade dos quadros formados, e esta qualidade verifica-se muito no que tem a ver com a empregabilidade desses quadros. Ou seja, nós temos um índice muito alto de empregabilidade dos nossos ex-alunos ou os nossos finalistas, e isto nos leva a crer que têm sido formados com alguma qualidade. Também esses resultados podem ser pontuados a partir do feedback, do retorno que recebemos do próprio mercado de trabalho, do mercado empresarial, do mercado organizacional angolano, que é extremamente positivo. Nós temos recebido muitos elogios das empresas, quer públicas, quer privadas, mas principalmente as privadas, onde a grande maior parte dos nossos quadros formados estão. Ou seja, o ITEL é uma instituição vocacionada a formar quadros técnicos médios
no setor das telecomunicações, tecnologias de informação e comunicação. E o objetivo principal é conseguirmos fazer com que esses quadros, tão logo sejam formados, possam ser inseridos no mercado de trabalho. E ao recebermos o feedback de que a grande maior parte desses quadros estão de facto a ser inseridos no mercado de trabalho, já é um ponto positivo, um alerta verde para nós, a dizer que o trabalho está a ser bem feito. E consolida-se então quando recebemos o feedback dessas empresas ao autenticarem de que de facto os nossos quadros têm competências, têm valências muito além daquilo que se espera de um quadro médio técnico. Muitas vezes, inclusive, equiparado, permitam-me a comparação com quadros licenciados. Portanto, estar aproveitando, interligar aqui o teu primeiro questionamento, fazer parte dessa história para nós é uma honra tremenda, porque nós vivenciamos toda essa experiência do ITEL como estudante, fomos alunos do ITEL, tivemos a possibilidade de voltar depois para ser quadro da própria instituição, do quadro docente. Fizemos parte do quadro docente, fomos professor e felizmente conseguimos galgar outras posições dentro da estrutura organizacional da instituição, como pedagógicos, diretor pedagógico ou subdiretor pedagógico, para melhor pontuar, e agora como diretor-geral. Portanto, dentro daquilo que é a visão do ITEL, o meu trajeto, a minha jornada foi exatamente essa, aluno, posteriormente docente, obviamente como docente acabei tendo diversas responsabilidades, como coordenação de disciplinas e outras. E depois fomos então convidados a ser subdiretor pedagógico e agora nas vestes de diretor-geral. Portanto, é uma satisfação enorme poder fazer parte de toda essa história muito bem, com uma reputação tremenda para as líderes nacionais. Muito bem. Ainda olhando para a instituição que dirige, não é? O ITEL é uma das instituições de referência no ensino tecnológico do país. A questão que se segue é como a instituição vê o crescimento, não é? Vê o crescimento da transformação digital em Angola. Olha, nós podemos sem dúvidas aqui pontuar que o setor das tecnologias de informação e comunicação é um dos setores que mais cresceu nos últimos 10, 20 anos no nosso país. Isso, obviamente, que também em função do próprio crescimento acelerado que as tecnologias proporcionam. Ou seja, Angola sempre esteve disposta em olhar para a tecnologia como uma base fundamental do seu desenvolvimento. E porque entendeu muito rapidamente que a tecnologia está intrínseca a qualquer setor e fez investimentos muito altos, muito pesados ao longo desses últimos 10, 20 anos para que de facto nós conseguíssemos acompanhar de alguma forma todo esse movimento acelerado de desenvolvimento tecnológico. Nós temos no país muita tecnologia de ponta e isto pode ser visível ao longo das feiras que o Angotic tem proporcionado, a exposição das empresas, das tecnologias que essas empresas possuem. Temos tecnologia de ponta. O que precisamos, obviamente, aqui equiparar é a qualidade dos quadros para lidar com essas tecnologias. Embora também começamos a ver que grande maior parte dessas tecnologias hoje, felizmente, já são
lideradas por quadros nacionais. Até pouco tempo ainda tínhamos muita mão de obra estrangeira a liderar, a operacionalizar toda essa tecnologia que o país vem consumindo, vem desenvolvendo no nosso país. Mas hoje, felizmente, esse quadro vai se invertendo. Já temos um grande número de quadros nacionais a liderarem isso. Portanto, de facto, há aqui um desenvolvimento considerável naquilo que concerne as tecnologias e também há algum desenvolvimento naquilo que concerne aos quadros formados para então operacionalizarem essas tecnologias. Ainda estamos distante daquilo que de facto gostaríamos de ter. Eu costumo, nas minhas intervenções, dizer que precisamos agora parar de olhar apenas para o consumismo tecnológico, ou seja, não podemos continuar a ser apenas consumidores de tecnologia. Importar tecnologia e utilizá-las no nosso dia a dia, quer profissional, quer pessoal. Precisamos começar a pensar e traçar políticas e estratégias de desenvolvimento tecnológico nacional no quesito de sermos nós mesmos a desenvolvermos as nossas próprias tecnologias. O que é que eu quero com isso dizer? Existem muitas coisas que podemos ser nós a desenvolver e sermos nós a consumir, não precisarmos importar essas tecnologias de outros países sem muitas das vezes termos o cuidado de acautelar questões de segurança, questões de privacidade de dados e etc. Então, eu acredito que este deve ser o pensamento. Muitos passos já foram dados nessa perspectiva. Por exemplo, inaugurou-se muito recentemente o Data Center Nacional, visando termos aqui concentrado no nosso país os dados nacionais, quer sejam eles governamentais, privados e até do cidadão comum. Porque alocarmos todos os nossos dados em uma estrutura estrangeira e descurarmos muitas das vezes da questão da privacidade desses dados, quem usa e para que fins usa esses dados, quando podemos de facto ter aqui toda essa concentração. Então, é um passo assertivo que o setor teve ao construir e inaugurar o Data Center Nacional, e assim deve ser acompanhado para as demais áreas, né? Sobre o Kid Zone, o diretor será o responsável da área no Angotic 2026 e o que esta área representa para o evento. Certo. A Kid Zone é, na verdade, uma das áreas sobre a tutela da subcomissão de startups, que é uma subcomissão que nós ajudamos a coordenar. Essa subcomissão possui diversas outras áreas, que também algumas dessas áreas estão sob a nossa responsabilidade. E, aliás, fazer referência aqui, por exemplo, que hoje, felizmente, para a próxima edição do Angotic, nós teremos já um número de startups consideravelmente maior ao número de empresas. Isso é um marco muito significativo. Mostra também aqui o empenho do nosso setor, o empenho do nosso Ministério em continuarmos a promover as startups e continuarmos a criar as condições necessárias para que essas startups possam de facto ter um futuro promissor no nosso mercado nacional. A Kid Zone surge agora no seu segundo ano como uma perspectiva de congregarmos um segmento que nas outras edições não haviam sido, não havíamos tido a devida atenção como estamos a ter nas últimas edições, porque às vezes pensamos que a tecnologia
para o setor tecnológico apenas, é para aqueles engenheiros formados na área que lidam no seu dia a dia laboral com tecnologia, mas a verdade é que a tecnologia está presente no nosso dia a dia, independentemente da nossa idade, independentemente da nossa carreira profissional. Nós fazemos cotidianamente uso da tecnologia. E havia aqui um segmento que não estava a ter a devida atenção do evento, que é o segmento da família, o segmento das crianças, o segmento dos adolescentes e principalmente este segmento da família. Ou seja, a intenção é fazer com que os pais tenham aqui a possibilidade de levarem as suas crianças, os seus filhos adolescentes, crianças, jovens, e poderem ter uma tarde em família dentro de um evento que é de tecnologia. E não apenas para apreciar, ver o que é que temos de tecnologia no país, mas principalmente para experimentar, vivenciar. E é ali que entra o diferencial do Kids Zone. Portanto, o Kids Zone está nesta perspectiva de conseguir concentrar nesta zona o maior número de famílias possível no nosso país que tenham interesse em saber, em experimentar que tecnologias podem ser utilizadas nas diferentes áreas da vida, quer seja na educação e outros campos da nossa vida pessoal. Olhando para o formato do Kids Zone, não é? Dá-nos a entender que desde 2 anos que o Kids Zone foi implementado no Angotique, o Angotique passou também a ser mais inclusivo, visto que inclui um espaço propriamente para crianças, consequentemente leva famílias ao mesmo evento. Queremos aqui compreender qual é o principal objetivo deste mesmo espaço, Kids Zone. É exatamente o que falou. O objetivo do espaço é nós incluirmos um segmento que não se revia no evento. Desde o ano passado, nós passamos a possibilitar que não apenas crianças, adolescentes e jovens pudessem estar no mesmo espaço e experimentarem dinâmicas interessantes para as suas diferentes faixas etárias. Primeiro ponto. E depois fazer com que não haja a separação, a desintegração desses elementos, desses segmentos. Ou seja, eu posso ter no mesmo espaço esses diferentes segmentos e fazer com que eles estejam integrados. E veja que normalmente o Angotique se realiza ali no final da semana, terminando mesmo no final de semana, né? No sábado, por exemplo. E o que é que acontece comumente? Os pais reservam o final de semana, o sábado principalmente, para estar com as suas famílias. Porque ao longo da semana tiveram dias exaustivos de trabalho, agora no sábado precisam então dedicar algum tempo especial para a família. Então o que nós estamos a proporcionar é que este pai consiga vivenciar também todo o evento Angotique sem descurar do tempo de qualidade com a sua família. Ou seja, pode lá estar com a sua família e conseguir então aproveitar tudo que o evento proporciona, não só para si, para as suas crianças, para a sua esposa, para os seus filhos. A ideia é exatamente essa. O podcast A Caminho do Angotique é um espaço onde conversamos sobre inovação, transformação digital, conversamos com os nossos patrocinadores oficiais
e sobre tudo aquilo que estará em volta da organização do Angotic, edição 2026, na rota da transformação digital, a decorrer os dias 11, 12 e 13 de junho, no Centro de Convenções de Talatona. E se ainda não garantiu o seu ingresso, o momento de fazê-lo agora, a partir dos nossos canais digitais. O nosso site é o www.angotic.ao, o nosso Facebook é o Angotic Angola, no Instagram também estamos como Angotic Angola e o nosso WhatsApp é o 937 509 214. Ainda sobre o Kidzone. Que tipo de atividades as crianças e adolescentes poderão encontrar neste ano? Bom, nós teremos uma variedade de dinâmicas, de atividades dentro da Kidzone. E reforçar aqui, mais uma vez, a Kidzone vai abranger um segmento amplo de público, não apenas crianças, adolescentes, os jovens. O ano passado nós estivemos em um espaço um pouco menor e, de facto, voltamos todas as atividades para apenas crianças e adolescentes, mas dessa vez nós, felizmente, por conta do sucesso que o espaço teve o ano passado, conseguimos ampliar um pouco mais esse espaço. Hoje estamos a falar de um espaço de cerca de 600 metros quadrados, onde vamos conseguir então abranger um público maior. Por exemplo, todo aquele público-alvo do ITEL, porque, como sabem, o ITEL sempre participou do Angotic como expositor também e sempre mobilizou um número altíssimo de jovens por conta da inovação, da tecnologia que leva nas suas exposições. Ou seja, os nossos estudantes desenvolvem projetos muito interessantes, com tecnologia, com inovação, e é sempre alvo do interesse desse público jovem. O que vamos fazer este ano é também incluir todo esse público que sempre apreciou, sempre seguiu aquilo que são as exposições do ITEL dentro da Kidzone. Ou seja, o ano passado nós fizemos isso de forma separada, o ITEL esteve em uma zona de exposição diferente. Este ano estará dentro do espaço Kidzone. Então vamos ter ali diversas dinâmicas. Por exemplo, nós vamos ter uma área completamente dedicada à formação de eletrônica, e essa formação de eletrônica, permita-me que vos adiante, não é uma formação teórica. O que nós estamos a prometer aqui na dinâmica de eletrônica, um stand especificamente só para vivenciarmos todas as experiências que a eletrônica pode nos proporcionar, tem a ver com a criação de projetos voltados para a eletrônica. Vamos trazer o exemplo de carrinhos eletrônicos, né? Quantos pais levam os seus filhos a um shopping, a uma loja qualquer, para adquirir um brinquedo? E muitas das vezes esse brinquedo é um carrinho telecomandado, é um brinquedo qualquer automatizado. Então, o que nós vamos proporcionar é que este pai não precise mais comprar esse brinquedo. Esse pai poderá agora levar a sua criança, o seu filho, ao Angotic e possibilitar que ele mesmo, o filho, possa construir o seu próprio carrinho eletrônico telecomandado. Nós vamos ter também uma área de programação, onde os nossos visitantes, crianças, jovens, adolescentes, vão poder experimentar também a programação e saírem de lá com o seu próprio jogo construído. Quem não gosta de jogo? Eu acho que, e pode parecer um pouco ridículo isto, apesar da minha idade, mas o melhor presente que eu recebi o ano passado, presente de aniversário inclusive, foi uma PlayStation, né? Uma PlayStation 5, né? Que significa dizer que os jogos eletrônicos abrangem todas as idades. Todo mundo gosta de jogar. E o que nós vamos possibilitar é que no Angotic,
dentro da Kidzone as pessoas possam desenvolver os seus próprios jogos, né? Através desta dinâmica de programação. Vamos ter também, e hoje está muito em voga, os digitais influencers, os influenciadores digitais. Todo mundo quer ser um TikToker, um YouTuber e etc. O que nós vamos possibilitar é que quem nos visitar possa ter um espaço aonde vir por um dia um influenciador com a qualidade necessária, com o material necessário, como este que estamos a ter aqui no podcast, uma filmagem de qualidade, e fazer lá o seu primeiro dia, o seu um dia de influencer digital, além de várias outras dinâmicas voltadas para essa perspectiva que teremos no mesmo espaço. Vamos ter também um espaço voltado para a robótica. Falou-se aqui também essa questão da robótica, e nós vamos proporcionar que as pessoas que nos visitarem possam construir um robô com o básico de conceito teórico, a instrução de vida, construir um robô. E o mais legal disso tudo, diriam os brasileiros, é que vamos... Eu não sei se já existe isto aqui em Angola, mas eu não tenho conhecimento se já existe ou não. Se eu estiver a falar alguma bobagem, por favor, me perdoem, mas nós vamos proporcionar a primeira disputa, a primeira luta de robôs entre robôs no Angotique. Ou seja, um campeonato para as pessoas que desenvolverem os robôs possam depois colocar os seus robôs numa competição e lutarem entre eles. Então essas são algumas das dinâmicas que nós vamos ter. Vamos ter várias outras, mas para não vos cansar, então se calhar passamos para a próxima questão. Rota da transformação digital. Sim. Então, olhando para a explanação do senhor subcoordenador, não é? O Kidzone não será apenas um espaço de entretenimento, mas também será um espaço de educação tecnológica. Esta seria até a questão que iria seguir, mas foi muito bem respondida. Nós estamos a chamar o Kidzone de um laboratório de experiências. Muito bem. Então, vai ser um verdadeiro laboratório onde existirão diversas atividades. Obviamente, o ITEL é uma instituição acadêmica, não podemos esquecer, é uma escola. Certo. E, portanto, tudo o que nós fazemos tem ali o seu cariz educativo. Certo. Vamos, de facto, proporcionar experiências divertidas, dinâmicas, mas também com um cariz educativo. Que importância tem aproximar as novas gerações das áreas como robótica, programação, inteligência artificial e inovação? Esta questão é muito interessante porque nós estamos a viver uma era de transformação digital que vai nos levar necessariamente a termos que conviver no nosso cotidiano com tecnologia, com robôs, com inteligência artificial. Não podemos fugir disso. Daqui mais a alguns anos será tão normal como bebermos uma água, termos que conviver com a inteligência artificial para tudo, termos que viver com a robotização de absolutamente tudo. Obviamente que traz uma facilidade tremenda para nossas vidas, nosso dia a dia. E nós vemos hoje em algumas sociedades que despertaram um pouco mais cedo para isso, que a vida do cidadão é tida com a utilização dessas ferramentas. Hoje existem casas que não são mais limpadas por uma empregada doméstica, porque tem um robô que faz a limpeza geral da casa. Hoje a segurança eletrônica vem até no quesito de fechaduras para abrir e fechar uma porta. Certo. As pessoas estão a usar cada vez menos chaves. Aliás, eu já me sinto muito incomodado, só para vocês terem uma ideia.
o número de chaves que eu tenho de ter num porta-chaves é extremamente incomodativo e, portanto, facilita muito mais eu ter ali uma fechadura eletrônica e poder abrir com a minha digital, ou com uma senha, ou com a íris dos meus olhos, enfim. E isto vai se tornar cada vez mais presente nas nossas vidas. E a verdade é que quem vai vivenciar esse futuro são os nossos meninos, que têm hoje 5, 10, 15, 20 anos. E há necessidade de prepararmos essa camada toda, esse segmento todo, para vivenciarem essa nova realidade. Ou seja, eventualmente, se as nossas avós, as nossas mães, verem um robô a limpar a casa, isto será assustador para elas. Por quê? Porque não estão preparadas, experimentadas para vivenciar aquilo. Não podemos permitir que os nossos jovens se assustem com isso. Se assustem com eu daqui falar baixa a temperatura da sala e o ar-condicionado atender o comando da minha voz. Então, nós precisamos preparar esta camada das próximas gerações a vivenciarem no seu dia a dia a tecnologia. E a forma de prepararmos, uma das formas, é irmos introduzindo essas questões que aqui acabou de fazer menção na vida deles de forma suave, de forma divertida, sem constrangimentos nenhum. Porque quando a nossa criança perceber que é divertido brincar com um robô, amanhã, quando ela estiver diante de um robô humanoide que já está a ser produzido em grande escala, não terá desconfiança, não terá problema nenhum. Muito pelo contrário, saberá manuseá-la, ou manuseá-lo. E é momento para agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores oficiais. A Mercury, que nessa edição está como co-organizadora. Angola Cables, O Fadicom, Angola Telecom, o GGPN, a ZAP, a Huawei, a Huawei, a TIS, a Tigest, o Inacom a Omnidata. e a Unitel. Também temos a Neo Cognito. Sobre formação e futuro, não é? Embora aqui em extratos já respondeu algumas coisas aqui, mas queremos saber na visão do senhor subcoordenador. Sabemos que, para além de subcoordenador, também é diretor do ITEL, certo? Na sua visão, como Angola pode preparar melhor as crianças para as profissões futuras? O professor é assim mesmo, fala muito e acaba por responder aquilo que ainda não perguntaram, né? Certo. Mas veja, nós de facto precisamos prestar um pouco mais de atenção nessa perspectiva da educação das nossas crianças para o futuro e aquilo que nós introduzimos na resposta anterior. As nossas escolas precisam estar preparadas para isso. É obviamente um desafio tremendo, porque ainda temos muitas dificuldades a serem vencidas no nosso sistema de ensino, mas a verdade é que se quisermos de fato ter amanhã quadros competentes, devidamente preparados, precisamos começar pela base a formar esses quadros, essas crianças. O Ministério tem feito um grande esforço nessa perspectiva quando leva, por exemplo, para as escolas do ensino do primeiro ciclo, ensino primário, por exemplo, laboratórios de informática devidamente equipados, internet, quando disponibiliza a internet para essas escolas, porque permite que essas crianças consigam já entender, perceber que existe uma ferramenta conhecida como computador que pode facilitá-la muito no seu dia a dia, não só para as diversões, mas também para outras dinâmicas mais educativas. Obviamente que há necessidade de termos aqui um controle relativamente à utilização dessas ferramentas,
nessa fase da infância, porque não podemos também descurar da necessidade de permitirmos que o cognitivo das crianças se desenvolva de forma natural e até mesmo motivada por outras experiências que não sejam necessariamente tecnológicas, mas sem dúvida nenhuma, de forma controlada, devemos começar a introduzir conceitos sobre tecnologia, sobre robótica, sobre informática, programação. Existem hoje várias técnicas pedagógicas que permitem que façamos isso e precisamos começar a fazer. Como eu disse, o nosso sistema de ensino ainda enfrenta desafios difíceis, mas que devem ser ultrapassados já com essa mentalidade. Aliás, uma forma, e não podemos olhar somente, se olharmos para a formação das crianças, precisamos olhar também para a formação de quem vai formar essas crianças. Há necessidade de termos pessoas preparadas dentro da sala de aula, preparadas para ensinar as crianças a lidarem com essas tecnologias. Se eu tiver alguma resistência à tecnologia, dificilmente conseguirei obedecer os mecanismos e as técnicas pedagógicas adequadas para ensinar tecnologia às nossas crianças. Mas há uma necessidade de olharmos para isso e reestruturarmos o nosso sistema de ensino nessa perspectiva também. A próxima questão penso que também já foi. O contacto com a tecnologia desde a infância pode influenciar o surgimento de futuros engenheiros, programadores e inovadores angolanos? Eu acredito muito que sim, eu acredito piamente que sim. Deixa-me lhe confessar uma coisa, eu nunca quis fazer telecomunicações, eu sou engenheiro de telecomunicações formado e nunca quis fazer telecomunicações. Meu sonho foi sempre fazer petróleos, porque quando ainda adolescente tive um tio que trabalhava com petróleos, era engenheiro químico, trabalhava numa petrolífera e levou-me a uma feira, na altura a Filda, que realizava-se aqui no Kazenga, e visitamos o pavilhão do setor petrolífero e eu fiquei extremamente encantado, apaixonado com as maquetes das plataformas de petróleo, né? E eu porque quis vivenciar aquilo no meu futuro, no meu dia a dia. Com muita relutância acabei vindo parar no ITEL e acabei me apaixonando somente nos anos seguintes. Mas isto para dizer o quê? Se nós começarmos a proporcionar isso às nossas crianças, olharmos ou mostrarmos para ela o lado positivo, obviamente com a dosagem equilibrada, adequada para a idade delas, com o controle paternal necessário, mas se começarmos a introduzi-las nesse setor, vamos começar a ter pessoas que queiram fazer engenharia por paixão, por vontade, por gosto, não porque estão a ser empurradas, obrigadas, forçadas a fazer aquilo. E obviamente que quem faz por paixão tem muito mais possibilidade de ter sucesso ao longo da sua carreira profissional, ao longo da sua jornada profissional. E é isso que nós precisamos parar como país, refletir e traçar estratégias para esses fins. O que é que nós queremos ter? Quais áreas nós queremos promover, impulsionar, que eventualmente vão de facto trazer o desenvolvimento que desejamos para o nosso país? A área das humanas ou a área das científicas? Se queremos impulsionar mais, promover mais a área científica, temos que começar a traçar este caminho desde pequeno.
porque se ensinarmos os meninos agora, eles dificilmente se desviarão deste ensinamento. E o Angotique acaba por si só ser um espaço que vai despertar esse interesse e essa paixão já desde criança. Já agora, qual é o conselho que deixa para os pais que ainda têm aquela resistência de não levar os seus filhos para o maior evento de tecnologias, que vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 de junho de 2026, no Centro de Convenções do Talatona, em Luanda? Olha, eu tenho certeza que esse pai só está relutante em levar as suas crianças, os seus filhos, porque não tem noção de que, ou não tinha até agora noção de que terá um espaço completamente dedicado a fazer com que o seu filho vivencie a melhor e maior experiência de sua vida com a tecnologia. Aliás, esse filho que todos os dias mexe o telefone do pai, né? Nós vamos, com profissionais devidamente qualificados, proporcionar os melhores momentos, as melhores experiências para os seus filhos poderem vivenciar o Angotique. Então, compre já, aliás, o pacote de família está muito acessível, é um pacote único, gastas uma mexerinha e consegues levar a família toda. A esposa que reclama muito que não lhe dás atenção, não tens tempo para a família, os filhos que quando sais de manhã estão a dormir e voltas de noite já estão a dormir novamente. Então, leva essas crianças, leva essa família toda ao Angotique, que com certeza vão vivenciar o melhor momento do vosso ano. O Angotique acontece nos dias 11, 12 e 13 de junho, no Centro de Convenções de Talatona, em Luanda. O que o público pode esperar desta edição? Olha, nós temos ao longo da organização do Angotique esta preocupação premente, porque a edição passada do Angotique foi espetacular, foi muito boa. As pessoas ovacionaram muito e o questionamento que nos fazem sempre é o que é que nós vamos fazer para superar a edição do ano passado. E esta é a preocupação que nós tivemos ao longo da preparação toda do evento, como superarmos a expectativa das pessoas que nos visitaram ano passado e com certeza nos visitarão este ano. E eu posso vos adiantar que nunca teve um evento tão bom como o que faremos este ano. Eu não vou adiantar o que é que vamos ter, porque eu quero que esta curiosidade fique mesmo a incomodar esta pessoa que está nos assistir e o faça ir até o Angotique. O que eu posso lhe garantir é que nunca vivenciará uma experiência espetacular como a que vivenciará nesta edição do Angotique. Estamos na reta final, mesmo já na reta final, mas antes gostaríamos de colocar, se calhar, mais duas outras questões, né? Se não foram ultrapassadas. A que se segue é sobre o diferenciar o formato para este ano do Kids Zone. Pode pelo menos citar 3 diferenciais para esse ano? Olha, nós vamos trazer experiências muito interessantes que não tínhamos na edição passada. Por exemplo, nós vamos possibilitar que os nossos visitantes possam mergulhar numa experiência imersiva de profissões tecnológicas. Ou seja, como é que é o dia a dia de um profissional da área de TI, um desenvolvedor, o que é que faz? Nós vamos ter uma zona de profissões onde vamos permitir que, até mesmo com a realidade virtual, as pessoas possam mergulhar nessa imersão, essa experiência imersiva de como é que é a profissão de um profissional de tecnologia
passa a redundância aqui. Nós vamos ter também, nesta mesma zona, as competições de robôs, as competições de carros eletrônicos, portanto, vamos ter ali diversas dinâmicas que vão permitir que os visitantes mergulhem, vivenciem uma experiência jamais vista. Por isso é que nós estamos a dizer que esta edição do Angotique é que será espetacular mesmo. A próxima questão está voltada ao convite. Que convite deixa ao público para participar do Angotique 2026? E visitar a área aqui de zona. Sim, eu quero principalmente desafiar a todos os céticos do nosso país, porque nós temos muitos cidadãos céticos, né? Pessoas que duvidam daquilo que temos de facto no nosso país em termos de tecnologia. Há ainda muita gente a se questionar ou a duvidar se o AngoSat de facto existe ou não. Certo. Então fica aqui o desafio a todos esses céticos a irem comprovar na realidade, na prática, testemunharem de viva experiência o que é que nós temos de tecnologia no nosso país. Fica o convite também a todos os profissionais da área. Eu tenho dito que não é possível um profissional de tecnologia, da área de tecnologia, não vivenciar o Angotique. Porque é lá no Angotique onde estarão todas as empresas do setor, é lá onde estarão todas as tecnologias, os maiores players no nosso mercado. O convite fica também para os jovens que estão desempregados. Falamos aqui em network, nós teremos no Angotique os maiores empregadores do nosso mercado. Então você que é jovem, que já terminou o seu ensino médio técnico, a sua licenciatura e ainda está desempregado, esta é a melhor oportunidade para ir e conversar com os PCAs, os empresários, os profissionais dessa área e poder ter ali, quem sabe, a sua oportunidade de trabalho. Portanto, temos que convidar o país inteiro. Virão pessoas de todas as províncias do nosso país. Vamos ter províncias a exporem também ali no Angotique. Portanto, quem ficar de fora, lunático. Já mesmo para terminar, que mensagem gostaria de deixar às crianças jovens que sonham construir uma carreira no mundo tecnológico? A mensagem que eu deixo é de dedicarem os seus anos de preparação a desenvolver competências reais, né? É de poderem vivenciar na prática os estudos e estarem cada vez mais atuais, porque a tecnologia evolui muito rapidamente. Então não podemos nos prender no que aprendemos hoje, porque amanhã já não funciona mais. Então a mensagem que eu deixo, principalmente aos jovens em formação, é que dediquem-se de fato, mergulhem no desenvolvimento de competências, porque somente isso vai possibilitar que eles tenham de facto uma carreira promissora no futuro. Chegamos à reta final do nosso podcast, né? Certo, chegamos. Este episódio. Se ainda não garantiu o seu ingresso, é o momento de fazê-lo agora. A partir dos nossos canais digitais. No nosso site é o www.angotique.ao. Nosso WhatsApp é o 937 509 214. No Facebook e no Insta estamos como Angotique Angola, certo? Foi assim então mais uma conversa em torno daquilo que é o maior evento tecnológico que vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 de junho de 2026 no Centro de Convenções do Talatona, em Luanda. Certo. Especialistas, startups, empresas e decisores para impulsionarem o futuro digital do continente. E de recordar que este ano temos o lema Na Rota da Transformação Digital. Este foi o podcast A Caminho do Angotique. Foi o quarto episódio. Até já. Saudações tecnológicas.